Olá, eu sou Priscila Matos e esse é o canal Larguei Tudo, um canal que eu falo sobre nomadismo digital e viagens. E hoje eu quero compartilhar com vocês, como eu aprendi inglês sem gastar nada, ou melhor, praticamente nada. Bom, como a maioria dos brasileiros, eu venho de escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública, e eu não sei como é que tá o ensino do inglês hoje nas escolas, mas na época que eu estudava, a gente aprendia inglês a partir do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E a gente aprendia muito o básico, assim, até o 3º ano. Então era verbo to be, animal, cor e número. É claro que tinha algumas introduções de vocabulário, tinha algumas introduções de comunicação, mas, gente, era muito basicão mesmo. E é meio que a gente aprendia a mesma coisa todos os anos. Porque era a única forma de fazer com que toda a classe acompanhasse o conteúdo, porque não era todo mundo que estava ali no mesmo nível, né? Então não dava para você fazer igual matemática, que você aprende uma matemática diferente no 5º ano e no 6º você aprende outra, né? Você aprende uma mais avançada. No inglês isso não funcionava. Não sei como é hoje, como eu falei, mas na época, enfim, a gente era bem limitada nessa questão. E apesar de gostar bastante do inglês e tal, eu saí da escola, né, depois do 3º ano, quando eu terminei, sem nenhuma bagagem de inglês para me comunicar. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países em algumas situações, mas eu não conseguia me comunicar além de falar meu nome e responder, sabe? E não ia além disso a comunicação, então eu ficava muito frustrada. E, enfim, depois disso, né, fui pra faculdade. Na faculdade eu senti ainda menos necessidade por algum motivo, não sei se foi necessidade ou se foi vontade mesmo. Tanto que durante a faculdade eu consegui um estágio numa escola de idiomas, uma das melhores do Brasil, que tinha uma filial nessa cidade que eu estudava. E eles me ofereceram um curso de idioma, né, como parte ali do pagamento. E eu sei que você deve estar pensando, ai, Priscila, então foi assim que você aprendeu inglês? Não, gente, porque eu não fiz o curso. Eu estudava bastante, também, gente, eu gostava de festar bastante, sabe? Eu tava naquela fase da minha vida, fase de faculdade, assim, que você quer festa, você quer estudar, mas você também quer festa, sabe? E eu, enfim, não dei valor a isso, que hoje poderia ter me ajudado muito, mas na época eu não fiz o curso, ou seja, eu deixei passar aí uma grande oportunidade. Então, terminei a faculdade sem inglês também. Até que eu fiz o meu primeiro mochilão aos 27 anos. Eu escolhi o Peru. O Peru fala espanhol, né? Mas enfim, eu não imaginava que lá eu fosse encontrar tantas pessoas que falassem inglês. E que se eu tivesse o inglês, talvez isso facilitaria bastante pra mim. Claro que sim, gente. Quando você vai viajar, você não necessariamente precisa saber o idioma local. Tem muita gente que fala, precisa saber pelo menos o básico. Eu discordo. Eu acho que você consegue viajar com nada mesmo, sabe? Você vai ter uma experiência maravilhosa de viagem, isso não vai impedir você de conhecer pessoas ou de se comunicar, né, de alguma forma. Porém, sim ajuda, se você tem um idioma adicional, principalmente inglês, vai te ajudar, você fica mais confiante, sabe, em conversar com as pessoas, em fazer as coisas, enfim. Pelo menos é assim que eu sinto mais confiança quando eu falo inglês. E na época que eu fui fazer o meu mochilão, gente, eu não falava nada, nada. Era assim, my name is Priscila. Love. Eu falava love, my name is Priscila. Era só isso mesmo, gente. Eu não sabia falar mais nada. E aí, mas mesmo assim, conheci outras pessoas e tudo mais, mas eu sentia necessidade, eu queria me comunicar, não queria ficar só sorrindo, sabe? E me via assim, as pessoas, claro, me introduziam, tava lá no grupo das pessoas, mas eu não entendia nada que elas falavam. Eu queria poder falar alguma coisa assim, sem só falar, my name is Priscila. My name is Priscila. Então, assim, eu não aguentava mais isso. E eu fiquei muito mal, eu já tava com 27 anos, eu falei, na hora que eu voltar pro Brasil, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um curso de inglês. Só que, gente, eu nunca ganhei bem na minha vida, sabe? Nunca ganhei super bem. Então, assim, não dava pra pagar meu curso de inglês. Eu morava em São Paulo, pagava aluguel, enfim, morava numa república com 11 meninas, assim, sabe? Era uma situação complicada. Então, eu falei assim, cara, o que eu faço, né? Gente, eu reconheci um site chamado Live Mocha, que existe ainda. Comecei a estudar inglês por esse site, chamado Live Mocha. Vou deixar depois o link aqui na descrição. E foi muito legal, porque eu comecei a aprender o idioma lá nesse site. Eu não sei como é que tá hoje, mas quando você colocava, fazia a redação, enfim, respondia uma questão, sempre os nativos iam lá e corrigiam o texto. E não pagava, tá? Na época não pagava. Não sei se hoje é pago, mas, gente, esse site era maravilhoso. De verdade. Aí eu conheci, gente, o Duolingo. Na verdade, o Duolingo surgiu alguns anos depois, até onde eu sei. E o Duolingo, gente, eu posso falar pra vocês que, sei lá, não vou exagerar, tá 50% do meu inglês, 50% do meu vocabulário em inglês é do Duolingo. Muita gente não acredita nesses aplicativos, ainda mais por ser grátis, né? A gente fala, poxa, é grátis. Será que ensina mesmo? Gente, eu aprendi, pelo menos vocabulário,
50% ou até mais, sabe? Foi com o Duolingo. Porque você escuta falando, o aplicativo falando, então você pega como é que é a dicção. E os exercícios me ajudaram muito a não esquecer. E o Duolingo é grátis, gente. É grátis. Daí eu tenho certeza que continua grátis. E é maravilhoso mesmo. Se você estudar todos os dias, eu estudava todos os dias, tá, gente? Todos os dias mesmo. Até terminar todas as lições de inglês, até chegar no último nível lá do inglês do Duolingo, eu estudei todos os dias, tá? Até hoje, às vezes, né, eu vou lá no Duolingo e faço alguma lição pra relembrar alguma coisa, mas no início, quando eu tava aprendendo, eu fiz todas as lições e terminei tudo. E depois eu comecei de novo, sabe? Pra pegar. E assim, gente, foi maravilhoso. Aí uma outra coisa que eu fiz, que talvez seja pago, por isso que eu falei que é quase de graça, porque na época que eu fiz, eu paguei muito baratinho. Eu lembro que eu paguei $100 pra... Mas, gente, o dólar tava, né? Tava outro esquema quando eu comecei, né? 10 anos atrás. $100 para 20 aulas de inglês no Skype. Chama Loy English Skype. Eu vou deixar também o link pra vocês aqui na descrição. Eu gostei desse, gente. Eu fiz da EF, o inglês lá da EF também. Eu não gostei, mas particular meu. Como aqui eu não faço propaganda, não tô fazendo propaganda pra ninguém, então posso falar a real. Eu não gostei, eu não sei, eu achei muito impessoal. Porém, esse da Loy English eu gostei bastante. Primeiro, porque eu paguei de uma vez só esses $100, eu não tinha um prazo pra concluir essas aulas, ou seja, eu não precisava concluir em 1 ano, sabe? Eu paguei, eu poderia concluir em 3 anos se eu quisesse, entendeu? Então eu fazia as aulas de conversação, porque na verdade isso daí da aula de Skype era uma aula com o professor mesmo no Skype. Então eu estudava por conta própria e as dúvidas que eu tinha, eu ia para essas aulas de Skype. Eu marcava uma aula com algum professor lá, aí eu fazia a aula. E eu gostei bastante, porque eu não ficava com medo, assim, de expirar minhas aulas, eu poderia usar aí conforme os anos. Se pá, ainda tem algumas aulas lá pra fazer, isso já faz mais de 10 anos, mas eu acho que eu tenho ainda alguma coisa lá. Então eu gostei bastante do esquema deles e eu achei bem barato pra você fazer inglês com nativos. A EF, a English Town, acho que é English Town, eles são baratos, acho que até mais baratos, só que eu não sei, eu não me identifiquei com a didática. Eu gostei mais da didática do Duolingo para exercícios, do Live Mocha, e eu gostei das classes individuais, eu gostei mais do Loy. Tem uma outra opção também, gente, se você tiver uma graninha para investir, e também nem tanto, porque é bem barato. O Fiverr, que eu já falei aqui em outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha. Acho que vai ficar desse lado aqui. O Fiverr, que é uma plataforma de freelancer, né, que você oferece seu trabalho lá, mas você também pode contratar o trabalho de um freelancer lá. Tem muita gente que oferece curso de idioma, que oferecem aulas por um preço bem legal, gente, bem legal mesmo. É a partir de $5, né? Hoje $5 tá em torno aí de R$25. Então, tem gente que oferece aulas de inglês por esse valor. Então, se você não tem condições hoje de pagar uma escola de inglês, uma aula de inglês, eu acho que vale a pena você consultar lá no Fiverr. Eu vou deixar também o link para vocês aqui embaixo do Fiverr. E vocês podem procurar, de repente, um professor, alguém para ensinar vocês por um preço bem razoável, tá? E essas são as formas aí que eu indico para você aprender inglês, que me ajudaram bastante. Hoje eu posso falar que eu sou fluente em inglês, inclusive trabalho com inglês, trabalho com esse idioma em vários projetos, né? E só aprendi dessa forma, gastando aí praticamente nada. As únicas coisas que eu paguei mesmo foram essas aulas no Skype, que também foram bem baratinhas, tá? E uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês, que é uma coisa que eu gosto bastante, que ajuda bastante no desenvolvimento, principalmente da sua escrita e leitura do inglês, é você se corresponder com pessoas de outros países. E tem alguns sites que oferecem para você, enfim, trocar cartas mesmo, não e-mail, tá? Nem nada disso, são cartas mesmo, escritas à mão com pessoas de outros países. Eu fiz isso bastante. O site que eu mais gostava não existe mais, mas eu vou indicar para vocês o Post Crossing, eu vou deixar também o link aqui na descrição, que você troca cartão postal com pessoas de outros países, e é uma experiência muito legal, porque você vai escrever em inglês, você tem que treinar seu inglês ali, você escreve sobre você vai receber cartões postais de outras pessoas, de outros países, então assim... vale muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho vários cartões postais, eu tenho uma coleção de todos os países do mundo. E é muito legal porque você não paga nada, você só vai pagar, na verdade, o selo para você mandar o cartão postal. Então é bem baratinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, que tiver alguma sugestão pro próximo vídeo, eu peço que vocês deixem aqui no comentário. E também curta esse vídeo, gente, se vocês gostaram. Enfim, segue aqui o canal, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui também.
E é isso, um beijinho. Tchau, tchau.